Olá, meus amigos, de volta a este canal hoje no YouTube para tratar sobre o nosso conteúdo jurídico de planejamento patrimonial da família. Hoje nós vamos tratar de blindagem patrimonial e holding familiar. Mas qual o interesse de trazer esse tema? É que muita gente fala, vou blindar meu patrimônio para evitar que eu perca, não sei o quê. Não existe blindagem, né, no ordenamento jurídico brasileiro. Existe proteção patrimonial. E essa proteção patrimonial você faz e ela tem eficácia, e ela tem valor, e ela vai produzir por tempo indeterminado. Desde que você, ao decidir fazer seu planejamento patrimonial em uma holding familiar, você vai tratar de cláusulas protetoras, né? E essas cláusulas, uma vez que você estabelece no planejamento patrimonial da tua família, evidentemente que essas cláusulas vão ensejar essa proteção. E se você faz isso, faz também com a intenção de evitar o inventário. É uma das grandes vantagens de fazer o planejamento patrimonial da família, porque o inventário hoje é muito caro, né? Você pode gastar de 20% a 40% do valor do seu patrimônio. Você não, mas aqueles que você ama, quando você não está mais aqui, vai ter que gastar isso, né? Entre 20% e 40% do valor do patrimônio, quando você precisa vender algum bem. Seu filho precisa vender algum bem para arcar os custos desse inventário, porque vem com deságio e vem toda uma carga tributária, né? Lembrando ainda que nós estamos vivendo um momento de reforma tributária, onde o imposto sobre a herança, né, está ganhando uma relevância enorme no Congresso Nacional, e que se fala hoje de sair de 20% para 20%, outros falam em 25%, 30% do valor do patrimônio. Se isso ocorrer, e vai ocorrer, com certeza vai ocorrer, porque se trata de interesse dos estados na arrecadação, e todos os estados do Brasil têm já unanimidade nesse ponto, né? O ministro da Fazenda também, tratando desse tema, né, agora no G20, convocou todos os demais, né, estados ali presentes e também outros países que estavam participando, né, para que todos pensassem nessa mesma linha de direção. E se você for olhar hoje o imposto sobre a herança no Brasil, é um dos mais baratos do mundo. O Chile, que é nosso vizinho, é 25%. Né? Então aqui nós vamos chegar a isso, porque é uma realidade. Né? França 40%, Estados Unidos 40%, França 50%, por aí vai. Então nós vamos chegar a essa realidade, porque o país, o mundo não quer que você tenha herança, patrimônio em seu CPF. Quer que você tenha patrimônio numa empresa que vai gerar renda, riqueza, etc. Então manter patrimônio na pessoa física é contra uma política de Estado. Tanto que quando morre, vai abocanhar grande parte do seu patrimônio. Voltando ao tema, né, o tema de proteção do patrimônio da familiar, quando você institucionaliza os bens na pessoa jurídica, trazendo todo esse patrimônio para lá, né, você também ganha um relevo nisso, que é a imunidade tributária. Então você tem um custo praticamente zero nessa institucionalização dos bens. É evidente que as prefeituras têm trazido alguns transtornos nessa linha de direção para que você pague algum imposto, né, querendo cobrar a diferença do valor de mercado em razão do valor que você colocou, aquele que você tem na sua declaração de imposto de renda quando você adquiriu o bem. Mas essa interpretação é equivocada, mas está valendo. Porém, você tem outros requisitos, outras condições, outros mecanismos de modificar esse pensamento da prefeitura e trazer os bens com valor de mercado sem pagar, né, nenhum acréscimo do patrimônio, do imposto, né, de TBI, e nenhum acréscimo de imposto de renda sobre ganho de capital. Então, senhores, né, vamos ver como seria esta proteção patrimonial. A primeira coisa é que quando você decide fazer seu planejamento patrimonial, você não pode trazer bens com origens ilícitas para dentro, porque isso vai quebrar essa blindagem, essa proteção patrimonial. Você não pode trazer dívidas, bens com dívida com fisco, né? Penhora fiscal, que isso vai quebrar essa proteção patrimonial.
Mas se você tem seus bens todos livres de qualquer execução, livre de qualquer ação que possa afetar a este patrimônio, você então poderá trazer esses bens com tranquilidade para o seu planejamento patrimonial e aí sim ele vai ter essa proteção. Uma outra proteção interessante é que você pode expor cláusulas, inserir cláusula nesse planejamento patrimonial da família, que esses bens seus não estarão sujeitos a penhora. E como o registro dessa empresa na junta comercial ela tem a devida transparência, a devida publicidade, não pode, se vier um revés da vida no futuro, alguém alegar que você está fazendo fraude a credor. Porque no dia que você fez o seu planejamento patrimonial, você não tinha dívidas, você estava com a sua vida limpa. Então, problemas futuros não vão afetar. Até porque quando você fez o seu planejamento patrimonial, esses bens estavam lá na empresa com a transparência, que todos podem ter acesso, de modo que ninguém pode invocar que você fraudou qualquer crédito, qualquer execução. Né? Esse é um dos meios de proteção. A outra proteção é em relação às pessoas que você beneficia na empresa, como, por exemplo, a cláusula de incomunicabilidade. Se você não quiser que seus genros e noras não herdem dos seus filhos ou não participe desses bens que você vai deixar, nessa institucionalização do patrimônio, então você tem essa cláusula de proteção. Uma outra cláusula de proteção que você tem é a cláusula de subadministração permanente. Você tirou do seu nome pessoa física, mas não muda nada. Você continua administrando esses bens. Você é o administrador permanente desses bens. Então não vai mudar. Você que tem a chave do cofre, você que faz a despesa, você que traz a receita, você continua operando com seu patrimônio. Então nada disso muda, entendeu? Então vocês podem estabelecer essa cláusula, que é também uma cláusula de proteção a você que institucionaliza o patrimônio, que faz o planejamento patrimonial. Uma outra cláusula interessante é que você pode se arrepender. Então no futuro, se algum desses beneficiados vier te causar um dano que te vai causar dor, sofrimento, você pode voltar atrás, né, e desfazer tudo. Né? Então essa é uma cláusula de arrependimento que você pode fazer nesse planejamento patrimonial da família. Uma outra cláusula de proteção que você pode trazer para esse planejamento patrimonial da família, né, é a cláusula de reversão. Ou seja, se um dos beneficiários morrer antes que você, os bens voltam ao seu acervo, ao acervo do planejamento patrimonial, para que você, de novo, discipline. Né? Pode ser em relação aos seus netos, a partir daí, etc. Ou quem você deseja fazê-lo. Né? Em suma, você tem a cláusula também que esses bens não são alienáveis. Então você pode trazer para esse patrimônio uma proteção fundamental. A esse exemplo eu trago aqui o caso de Eike Batista. Se você quiser ir na internet, tem uma entrevista dele, onde ele fala do planejamento patrimonial, que a Lava Jato bloqueou os bens, foi aquele eleitor, e todo mundo pensou que ele estava pobre, só que antes ele tinha feito o planejamento patrimonial da família. E os filhos dele, a família dele, está garantida, porque ele era empreendedor, tinha atividade de muito risco, veio a ter problema no futuro, mas aquilo que ele reservou para ser parte do patrimônio da família e garantir a estabilidade dele e da família está preservado. Ninguém pôde tirar, ninguém pôde bloquear. Né? E nós temos diversos exemplos desses casos. Né? Camargo Correia é um outro exemplo, né? Que embora tenha falido, mas o patrimônio ficou preservado, aquilo que foi feito antes. Né? E o mais importante de tudo isso, como eu já disse antes, você, quando não está mais aqui entre seus filhos e sua família, esse patrimônio seu não precisa mais fazer inventário, você não terá esse custo. Enfim, você só tem vantagens para fazer o planejamento patrimonial da família, especialmente na proteção deste patrimônio. Gostou desse conteúdo? Dê like, compartilhe com seus amigos, seus familiares, distribua esse conteúdo para mais pessoas, a fim de que a sociedade brasileira possa conhecer desses benefícios que antes era reservado só aos milionários. Mas hoje, né, você tem a oportunidade de saber, de conhecer, que você também pode usufruir das vantagens, né, da proteção patrimonial da família.